Meu nome é Clay Brits, eu sou neurologista infantil formado pela UEL, Santa Casa de São Paulo, e doutor em Ciências Médicas pela Unicamp e neurologista do Instituto Neurosaber. O depressivo, ele se isola, ele reduz os seus vínculos, ele passa a não ter prazer com as coisas que normalmente daria prazer a ele, ele começa a criar pensamentos irreais e que são negativos, e também faz com que altere muito o seu ciclo de vida, altera a alimentação, altera sono. Quer dizer, quem quer viver desse jeito? Ninguém. Quem quer sofrer cronicamente e não ter perspectiva? Porque o indivíduo perde a perspectiva. Então, a partir do momento que eu encaro a depressão como um problema que eu preciso resolver para melhorar a minha vida, minha qualidade de vida, eu passo a não encarar mais como um rótulo, mas sim algo que eu preciso tomar uma atitude, eu preciso viver melhor. Nem todo depressivo vai cometer suicídio, mas o depressivo ele fica mais perto do buraco, ele se aproxima mais do precipício. Então ele pode, em alguns momentos circunstanciais da vida, viver momentos que o coloquem ali próximo do precipício. Então, se eu puder tirar esse indivíduo desse risco, é melhor. Então, a depressão não vai levar ao suicídio, mas ela vai empurrar esse indivíduo para ficar mais próximo disso. Então, a gente tem que tentar, obviamente, tirá-lo desse risco. Sim, tem sinais. O primeiro sinal é mudança de comportamento. Então esse indivíduo ele tinha um perfil, ele tinha um gosto, ele tinha uma motivação, ele tinha atividades e de repente ele passa a não ter mais. Segundo, ele passa a ter um discurso muito pessimista. Parece que nada vai dar certo, nada tá bom, ele se incomoda facilmente com tudo. Outro ponto importante é o isolamento. Então se ele ficava muito mais próximo, mais junto das pessoas, ele passa a não querer ficar mais, ele quer ficar quieto, sozinho, isolado num canto dele. Outro sinal que deve chamar a atenção é se essa pessoa começar a ter atitudes muito irritadiças, se ele começar a tratar mal as pessoas, se ele começar a não querer mais conversar como antes. E o quinto ponto é exatamente o discurso suicida. Então, eu já acho que esse mundo não tá bom, eu acho que tudo que eu gostava eu não gosto mais, eu acho que agora as coisas parecem que estão perdendo a cor para mim. Então, esse discurso é progressivamente voltado para uma perda do encanto, perda da cor, perda daquilo que antes lhe dava prazer. Os pais precisam entender, em primeiro lugar, que os processos de comunicação hoje estão altamente dinâmicos. Então a informação que antes seu filho não tinha, há 30, 40 anos atrás, hoje entra pelos poros, né? Entra pela internet, entra pelo rádio, entra pela TV, entra pelos veículos, aí, pelos aplicativos. Então os pais têm que conhecer cada vez mais esses aplicativos, conhecer cada vez mais essas plataformas, saber o que tipo de conversa rola ali. Antigamente a gente recebia a informação por jornal. Hoje, para você conhecer a economia de um país, basta você entrar em qualquer tipo de plataforma por aí que a informação está disponível. A mesma coisa em relação a sexo, em relação a relacionamentos. Então os pais precisam se atualizar. Eles não podem mais ficar presos na ideia de que eu sou adulto, eu não preciso mais saber de coisas de jovem. Não, eu tenho que estar hoje ativamente buscando essas informações. Segundo, encarar essas informações com um jeito leve e não com um jeito como os nossos pais encaravam, que quando via uma notícia lá numa revista, falava: meu Deus do céu, o que é isso, né? Não, peraí. É isso, olha, eu não sabia que isso existia. Então, encarar de um jeito mais leve, porque se o filho vê você de cara batendo com essa notícia de frente, ele nem vai mais perguntar disso para você, porque ele vai perceber que você vai dar bronca, que você vai brigar. Então, eu acho que essas duas atitudes, e a terceira, disponibilidade para o diálogo. Eu acho que isso é o ponto mais importante. Vamos falar sobre isso? Eu fiquei sabendo disso aqui, pai, mãe. E aí, o que vocês acham? Olha, vamos ver, vamos conversar, vamos conhecer, vamos saber o que é, para você ter conteúdo e ter repertório para dar um retorno numa conversa. Porque senão seu filho vai conversar com você sobre alguma coisa, ele vai ver que você não sabe muito sobre aquilo,
ele vai acabar buscando tirar essa dúvida com alguém que não vai usar essa informação de um jeito resiliente com ele. A depressão é uma condição que tem fatores genéticos, então existe muitas vezes uma tendência familiar. Mas nem todo mundo precisa ter história na família para se tornar depressivo, nem todo mundo. Aqueles casos em que a genética é muito forte, a gente tem aí condições já de fazer um trabalho até preventivo, ficar de olho no comportamento da criança, aquilo tudo que nós já comentamos. Quando não existe uma história familiar forte, mas existem mudanças de comportamento e a criança está indo para um quadro depressivo ou já tem um diagnóstico firmado, a primeira questão é, não se culpe. Os pais têm o hábito de achar que meu filho ficou deprimido por minha culpa. Não, calma. A depressão ela é causada por um conjunto de fatores. Às vezes fatores até que nem estão dentro de casa. Podem ser fatores de fora. Um bullying, por exemplo, muito forte, ou um estresse pós-traumático, pode fazer com que essa criança, esse adolescente, vá para um quadro depressivo. Então o primeiro ponto é, por que meu filho está assim? Existem fatores dentro da minha casa que estão gerando isso? Existem fatores fora da minha casa que estão gerando isso? Existem fatores relacionados à internet? Existem fatores relacionados a algum tipo de problema que aconteceu e eu não estou ciente disso? Então vamos buscar informações. Tendo essas informações na mão, ajuda médica, muitas vezes é necessário medicação, principalmente se esse quadro depressivo está alterando demais o sono, a alimentação, os pensamentos dessa pessoa, ou se esse indivíduo não está conseguindo sair desse quadro sozinho, entre aspas, ou só com ajuda psicoterápica, então ele vai precisar de um apoio medicamentoso. Se a família estiver preparada para isso, ela vai buscar ajuda, vai medicar, vai fazer terapia, né, uma psicoterapia voltada para desenvolver melhor isso. As questões educativas é muito importante, então ler sobre o assunto, conversar com seu filho sobre isso, estar disponível para tirar da cabeça dele pensamentos que não são reais. Essas crianças criam muitas histórias. Olha, aconteceu aquilo, eu acho que vai acabar levando a isso, que vai levar em tal tragédia. Não, não vai, calma, tá tudo bem. Olha, aquela discussão que você viu ontem em casa, eu e seu pai não vamos nos separar, tá tudo bem. Porque a criança ela cria histórias. Então é muito importante quebrar as histórias irreais e fazer todo esse trabalho clínico e esse trabalho educativo dentro de casa, num conjunto aí que, associado à atividade física, melhora muito, a ansiedade, melhora pensamentos ruins, a criança passa a se distrair de coisas que não fazem bem. Está se falando muito do contato com a natureza, atividade física. Então isso é uma coisa que as crianças não estão fazendo. Elas estão ficando muito dentro de casa e não estão fazendo atividade física. Então esse é um outro caminho também, em conjunto com tudo isso que eu falei, que também pode ajudar muito na conduta terapêutica.